as suas atividades depois de tudo isto passar. Como é que está a viver este tempo a nível pessoal e também a nível profissional, sendo presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores? Bem, é uma situação complicada de facto, porque Cabo Verde é um país que tem muitos problemas, não tem uma economia tão forte ou tão robusta como outros países, mas que está a fazer um bom trabalho, mesmo assim, está a conseguir ter uma boa economia e ter uma boa prestação em termos das reivindicações ou, principalmente, de satisfazer a população em termos do progresso, em termos de melhores condições de vida, etc, etc. É claro que essa situação reflete muito mais profundamente na população, principalmente a população que tem melhores condições de vida, vivem situações mais precárias e principalmente também nos nossos artistas, que a maioria depende muito de um trabalho informal, portanto não vive diretamente da música, há muitos que não vivem, esses safam-se um pouco, mas há outros que vivem através de concertos, através de espetáculos, através de tocatinas. Digamos que há artistas que têm uma profissão paralela ao seu lado artístico, mas há outros que a sua profissão é artística. Então aí esses vão sofrer muito, vão ficar numa situação precária mesmo, vão ficar numa situação difícil. Esta semana, desculpe interrompê-lo, declarou à imprensa que a SOCA defende a criação de um fundo social para apoiar os artistas. De que forma é que a SOCA está a pensar criar este fundo social? Bom, de facto, o que eu disse foi que a SOCA tem no seu programa de ação e nos seus estatutos essa perspectiva de um fundo social e de um fundo cultural. Desde 2010 que nós temos isso em perspectiva. O fundo social seria para ajudar os artistas tenham problemas, mas isto não seria pontual num momento de crise, seria um fundo que deveria existir desde sempre. E o fundo cultural seria um fundo para ajudar projetos, portanto, para patrocinar projetos de edições de livros, de CDs, de DVDs, etc. Infelizmente não conseguimos criar o fundo, porque, como sabemos, desde 2010 que temos isso, mas as coisas não foram da melhor forma, não correram da melhor forma em termos de implementação dos nossos objetivos, principalmente da cobrança e da distribuição dos direitos de autor, e só ultimamente é que estamos a ter, portanto, algum fundo através da lei da cópia privada, que estamos a ter, portanto, a possibilidade de criar esse fundo. Evidentemente que com essa situação de emergência que surgiu, e nós temos de ver uma outra forma de solucionar os problemas que aconteceram com essa situação. Nomeadamente de disponibilizar um montante, não seria já um fundo, mas disponibilizar um montante para ajudar os autores e artistas que estejam em situação difícil, portanto, nessa situação de desafogo, portanto, não terem já um trabalho, uma sustentabilidade. Então, é nesse sentido que nós estamos a pensar, de facto, para isso. Nós, entretanto, desde a primeira hora, nós falamos dessa situação, portanto, da necessidade de haver um diálogo, um encontro com o Ministro da Cultura, com o Ministério da Cultura, para juntos equacionarmos a melhor forma de resolver a situação. O que é que a SOCA tem a dizer a estas declarações do Sr. Ministro da Cultura? A mesma questão que eu coloquei à Solange
Sim, são questões legítimas, em certo sentido, né, que o Sr. Ministro Têm põe. sido menos transparentes as contas entre as sociedades e o Ministério da Cultura? Não, é só para dizer que, de facto, no nosso caso, nós já enviamos também as nossas contabilidades, e por acaso não enviamos o primeiro trimestre, ainda não enviamos, isso devo dizer, mas já enviamos as nossas contas e nós temos a dizer que, ao longo do tempo, nós organizamos várias atividades culturais que, de forma indireta, possibilitaram aos artistas e autores usufruírem um pouco desses direitos, nomeadamente, só para mostrar, nós já distribuímos cerca de 7 mil contos, e isso já divulgamos publicamente. Isso está divulgado nas revistas da SOCA no Jornal da Nação, na revista da SOCA, no site da SOCA, portanto, 7 mil contos, de forma direta, distribuição dos direitos à cópia privada e de arrecadação. E, para além disso, de forma indireta, já distribuímos, já utilizamos mais, portanto, mais de 3 mil contos beneficiaram artistas e autores, através da Gala Titina Rodrigues, através da Gala Zezé Zeca Nia Renalda, através da Gala Josinha, homenagem à Morna, através da Gala Cacá e Princesito, através da Pré-Bienal de Artes Plásticas. Nós criamos uma galeria de arte, nós compramos quadros dos nossos autores, pintores, e temos uma galeria essa já abrangência com que um eu também acervo. queria falar, só que tem abrangência artística em todos os quadrantes. Exatamente, portanto, não é só música. Desde as artes plásticas, Exatamente. bailarinos, a poesia, a literatura, a música, portanto abrange um leque, Sim, muito grande de artistas. muito grande, e nós temos, e quase todos já usufruíram um pouco desse montante que Isto nós quer recebemos. dizer que vocês têm uma responsabilidade acrescida. Exatamente, como sociedade de autores. porque é muito abrangente e deveríamos ter, em termos de também, já dissemos isso, em termos do direito da cópia privada, deveríamos ter mais percentagem. Acabamos por ter apenas 25% do montante atribuído portanto, da cópia privada. Em princípio, são 50% para as sociedades de gestão de autores, ficamos com 25%. Porque há outra sociedade, mas nós 25% poderia ser só para a música, como acontece com a outra. E, entretanto, vai 30% para o Fundo Autónomo da Cultura, que são, neste momento, 31 mil contos, cerca de 32 mil contos, que o Fundo da Cultura recebeu também do Fundo da Cópia Privada. Portanto, da cópia privada. Portanto, isso quer dizer que não são dinheiros de Ministério, mas sim dinheiros... Sim, da cópia privada. Da cópia privada, dos privada. autores e dos artistas, como já se disse aqui. E que tem que ser distribuído por quem de direito? O fundo, a lei diz que é através da cópia do Fundo Autónomo da Cultura. Portanto, o Fundo Autónomo da Cultura recebe das finanças e depois distribui, portanto, 30% fica para o Fundo Autónomo da Cultura, 50% para as sociedades de gestão de autores e 20% deveria ir para os produtores de fonograma e videograma. E esses 20% vão para a Associação de Cinema, e que representa, neste momento, cerca de 21 mil contos. Nós, 26 mil contos, e o Fundo Autónomo da Cultura, cerca de 32 mil contos. Sim, portanto, todos nós devemos, portanto, utilizar esse montante para ressarcir os autores e artistas, através de projetos. No caso do Ministério da Cultura, seria através de projetos, portanto, o patrocínio de projetos, etc. No caso da Associação de Cinema, não sei bem como é que funciona, mas como não é a Sociedade de Gestão de Autores, nem são produtores nem de fonogramas nem videograma, eu acho que seria também, ou será, através de projetos. E no nosso caso, nós temos feito, portanto, essa distribuição e temos de utilizar uma outra parte também para o nosso funcionamento. E, evidentemente, que a sociedade tem de funcionar e tem de ter despesas. Portanto, nós, no fundo, já, em termos do que atribuímos e que já distribuímos, de forma direta e de forma indireta, são cerca de 15 mil contos por aí, já fizemos a distribuição. Porque temos uma galeria de arte que tem a componente de formação artística no domínio da pintura. Nós criamos um espaço de convívio cultural, portanto, um espaço de convívio cultural e também de formação no domínio da música. Portanto, grosso modo, nós temos utilizado o montante que recebemos de uma forma criteriosa, positiva e que, de facto,
serve, portanto, aos objetivos da SOC, que é levar os artistas autores a usufruírem dos seus trabalhos. O Ministro da Cultura, Abrão Vicente, apresentou uma série de medidas para a cultura. Declarou em entrevista também que os artistas e criadores da cultura vão ter acesso a todos os direitos que todos os outros trabalhadores do país, caso sejam elegíveis. O que é isto de elegíveis? Bom, neste caso, não sei bem o que é que ele quer dizer com isso. Deverá ser que, se forem, portanto, se acharem que de facto merecem, consoante os projetos, não sei se será esse o sentido de elegível. No nosso caso, nós já temos uma lista dos artistas, principalmente, e alguns autores que estão nessa situação de fragilidade, e nós estamos a entrar em diálogo com esses autores e artistas no sentido de ver se eles poderão, de facto, receber alguma coisa para compensar essa situação. Neste termo de compensação, o Ministério da Cultura também avançou com o programa Em Palco Sem Concertos, desde que possa ser gravado e transmitido online, como, por exemplo, artes plásticas, dança, música, teatro, stand-up comedy, slam, poesia e literatura. Isto nada tem a ver com o projeto Festival no Sofá, que é um outro projeto paralelo a este. O Ministério consultou a SOCA para este tipo de evento que está a levar a efeito? Não consultou, e nós já enviamos uma carta há já alguns dias, desde o final do mês. Estes 100 artistas são os artistas mais necessitados? Nós não sabemos. Por isso é que nós enviamos uma carta ao Ministro no sentido de termos um encontro para organizarmos em conjunto. Eu acho que neste momento nós temos de estar unidos, temos de fazer um trabalho em parceria, um trabalho harmonioso, de consenso, e porque nós estamos no terreno, conhecemos um pouco a realidade, claro que o Ministério da Cultura também está, mas eu acho que uma forma mais execuível e de maior impacto, ou mesmo que seja com melhor critério, seria reunirmos todas as sociedades, todos aqueles que já receberam esse fundo da cópia privada, portanto, esse montante da cópia privada, para juntos equacionarmos, vermos a melhor forma de fazer a distribuição. Porque acontecerá que um artista pode fazer uma prestação, mas esse artista, se calhar, não necessita tanto, porque está em casa, recebe o seu salário, vai fazer uma prestação e vai receber. Mas nós temos artistas que estão a viver situações dramáticas, como artistas que agora não podem fazer a tocatina num bar ou num restaurante e vivem disso. Pois, esse é o Portanto, esses é que devem ser os protagonistas. Nós devemos olhar mais para esse tipo de situação, de artistas que estão, de facto, em situação precária, em situação de fragilidade, não terem como viver, não terem como sobreviver. E esses, independentemente de prestarem ou não, fazerem uma atuação ou não, devem receber. Porque a atuação seria já um trabalho. E quem está, neste momento, em casa, as pessoas que estão em casa, que são pessoas que trabalham da administração pública, vão receber o salário. Portanto, os artistas que estão em casa e são funcionários públicos ou recebem, não terão tanto esse problema, mas podem conseguir algo mais se fizerem essa atuação. Mas nós queremos dar prioridade àqueles que, de facto, não têm nada, não têm como sobreviver e não vão ter um salário, não vão ter um rendimento que lhes possa garantir pagar o arrendamento da casa, pagar a alimentação, etc, etc. Artistas que estão nessa situação. E são esses artistas que nós estamos a ver. Nós não achamos bem que o Ministro tenha esse projeto. É um projeto que é bem-vindo, é sempre bem-vindo. Quanto mais for, será sempre melhor. Mas eu penso que deveríamos, de facto, consertarmos. Porque o Ministério da Cultura é o responsável, de facto, em termos administrativos, mas não só, pela cultura do país. E nós estamos numa situação frágil, em que não devemos ver a coisa em termos
do privado, isso já é global. É uma situação de Estado, de emergência do Estado. É uma situação do país que deve ser, portanto, equacionado e deve ser coordenado por uma entidade do Estado em termos do todo de Cabo Verde, porque não será apenas os artistas que prestam, mas há muitos que não poderão prestar, ter essa... E aqueles que estão mais frágeis, que têm menos condições monetárias em termos do seu desempenho no dia a dia, vão ter mais problemas em fazer uma prestação para gravar um vídeo ou para fazer qualquer prestação do género. Eu acho que sim, que isso claro, é que devemos ter em conta. Há aqui, entretanto, durante esta semana, no seio da população cabo-verdiana, uma má informação sobre o lado artístico. Levantaram-se vozes contra estas medidas tomadas pelo Ministério da Cultura a favor dos artistas, mas também é preciso esclarecer que os artistas estão inscritos no Ministério das Finanças, que estão inscritos no INPS, que pagam contribuições sobre os ganhos que têm e que, por isso, estão assegurados nesse alcance como todos os outros trabalhadores. Há muitos artistas que não têm este lado em dia, ou seja, não estão inscritos nas finanças, não estão inscritos no INPS, portanto, não têm nada. Há muitos artistas assim. Eu acho que há muitos, e são esses que ficam com mais problema. São esses que vão enfrentar maior problema em termos de sobrevivência, em termos como disse, ter meios para viver mesmo. As casas onde geralmente os artistas cabo-verdianos trabalham estão fechadas. Restaurantes, bares, portanto, as casas de cultura, as salas estão encerradas. Portanto, é de facto uma classe que está na falência total. Portanto, a partir do primeiro momento em que a crise nos abordou, esta classe entrou em desemprego total. Desemprego total e ficam confinados. E isto retrata-se também para os bailarinos que não têm salas onde apresentar, portanto não há público, não há aglomerações de público, é proibido, nada está a funcionar. Os poetas e os escritores estão um pouco resguardados e se calhar daqui vão sair grandes livros e grandes poemas também. Os pintores também estão resguardados nos seus ateliês, mas entretanto também não podem colocar as suas obras em grandes exposições porque as salas de exposição estão encerradas também. Isto é uma problemática que passa todo este lado. A SOCA vai atender ao pedido destes artistas que, mesmo não estando inscritos nem nas finanças, nem no INPS, vai atender ao pedido destes artistas? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu acho que o Ministério tem a sua forma de estar, tem a sua forma de... O Ministro da Cultura... Acha que o Ministro da Cultura, quando quis dizer elegíveis, seriam estes que estão inscritos? Se calhar é isso. Eu não posso falar por ele, mas se calhar é isso. Mas eu quero dizer que não acho que a medida do Ministro não seja boa. É uma medida boa, porque há artistas que vão receber. Eu ponho em causa, será que aqueles que estão mais fragilizados poderão receber esse montante do Ministério da Cultura ou não? Esse é o problema que eu ponho. Eu acho que sim, que é bom que os autores e artistas recebam no geral, mas temos de ter essa cautela. E como já disse aqui, há muitos que estão em casa. Nós estamos a questionar, nós estamos a fazer uma lista dos nossos associados. Nós não podemos abranger a todos. Nós temos de salvaguardar primeiro a nossa lista dos nossos associados. Esses sim, nós já temos identificados alguns já nos contactaram e nós vamos ver a melhor forma de resolver ou mitigar, portanto, o problema que tem. Quer dizer, mesmo não sendo contactados, pode existir aquela pobreza envergonhada. Vocês estão atentos a isso? Sim, estamos atentos porque nós temos uma lista dos nossos autores e artistas e temos a ideia exata que há pessoas que não têm rendimento nada, e que estão nessa situação. Estão nesta situação do silêncio miserável. Exatamente, do silêncio em que, portanto, já não podem atuar, não podem, porque
quando falamos de ateliês, falamos de pintores. Bom, os pintores podem, de imediato, podem não ter problema. Futuramente poderão ter, porque não vão ter, se isso continuar. Pois, poderão mas ter, se não porque não vão expuserem, também não fazer vendem as exposição. obras, não é? Porque, em geral, as obras não se vendem muito aqui, né? Não vamos dizer que a exposição fechou e por isso não vendem, não. Em geral, não se vende muito. Mas há pintores que vivem de dar formação. Portanto, claro, têm um rendimento através da formação que dão nos seus ateliês. E músicos Esses sim também. vão perder, não vão ter como ter um rendimento. E esses nós temos, portanto, é que estamos a pensar nesses, que poderão também receber um montante que nós podemos pôr à disposição daqueles que estão nessa situação. Em termos de escritores, no fundo, quase todos os escritores não vivem portanto, também é a da sua sua área. obra. Evidente, todos têm um Como salário. artista plástico e escritor. Exatamente. Será um momento, se calhar para os escritores, esse momento poderá ser muito positivo. Não do lado negativo que tem, mas aproveitar esse negativo para tornar positivo em termos de criação literária, de criação de obras. O mesmo pode acontecer com os pintores. Estão confinados, estão em casa, podem criar. É uma forma de, portanto, nós não vemos a questão digamos assim, da criação. A criação é algo importante porque é algo que ultrapassa qualquer valor monetário. Portanto, nós não estamos a ver se calhar, a às situação vezes apenas em termos monetários, em termos do rendimento, do salário ou do dinheiro. Mas esse lado pode ver... levar a menos produção criativa. Portanto, o artista pode estar com a cabeça nos seus débitos, a renda, a luz, a água, o gás, não tem dinheiro para a alimentação e isso pode afetar o artista no seu desenvolvimento de criatividade. Não, como eu estava a dizer, sempre os artistas que vivem, que têm um rendimento e que não vão ter. Mas os outros que têm um salário, não vão ter esse problema, porque já sabem que vão ter o salário no fim do mês. Claro. Agora, cada um funciona à sua maneira. Eu, por exemplo, às vezes escrevo quando estou com mais problemas, não quando estou satisfeito. Satisfeito da vida. E então depende, cada autor, cada artista tem a sua forma de criação. Agora, aqueles que têm já um rendimento não vão ter esse problema. Podem ter, porque cada um funciona à sua maneira. Há pessoas que têm psicoses, há pessoas que têm paranoia, que entram em coisas, mas há outras que não. E o bom seria que os artistas utilizassem esse tempo, que seria um tempo de meditação, um tempo de espiritualidade, um tempo de defeso, digamos assim, para criar obras, para criar coisas que Portanto, no sofrimento, enriquecer a cultura de um país.